Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido a Deus nessa manhã, nesse momento, é que esteja aí ao teu lado. Não sei onde você se encontra nesse momento, não sei se dentro de casa, no carro, no trabalho ou no outro ambiente, mas que o Eterno se manifeste na tua vida e te conceda a vitória. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 13, o verso 20, onde a Bíblia diz o seguinte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios, capítulo 13, o verso 20. É por isso que nós somos convidados a cada dia andarmos ao lado daqueles que andam mais perto do Senhor. Quanto mais perto do Senhor nós andarmos, mais teremos forças para influenciarmos outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Mas se nós andarmos distantes do Senhor, nós pouca bênção teremos para abençoar a vida de outras pessoas. É por isso que a cada manhã nós somos chamados a andarmos mais perto de Deus, buscarmos o Senhor, abrirmos o nosso coração, permitirmos que Ele conduza a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida de bênçãos, para abençoar a vida de outras pessoas. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 88, o versículo 1 e o versículo 2. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Quem é que de nós que vivemos nesse mundo e não passamos por problemas? Acredito que ninguém. Todos nós que vivemos nesse mundo dentro do grande conflito, quer sejamos fiéis a Deus ou não, passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas cada um de nós nessa manhã precisamos parar para fazermos uma reflexão. Quando as dificuldades batem à porta da nossa casa, da nossa vida, a quem recorremos? A quem buscamos? Aqueles que têm ao Senhor têm a certeza de um Deus de amor, de um Deus misericordioso, que se compadece das nossas lutas, das nossas batalhas e atende ao nosso pedido. Mas aqueles que não têm a Cristo, a quem vão buscar auxílio? Onde encontrarão alívio para suas aflições? Em quem vão se refugiar? O Salmo 88 é atribuído a Emã, o israelita. É um salmo conhecido na Bíblia como sendo um dos mais depressivos. É aquele que abre seu coração a Deus, lamentando, e ele termina também lamentando a Deus, colocando para Deus todo o seu sofrimento. Apenas no começo desse salmo, ele começa falando, o Deus da minha salvação. Ele reconhece ao Senhor como sendo soberano sobre a sua vida. Nessa terra ele não consegue encontrar ninguém que possa trazer a solução para os seus problemas. Apenas o Senhor Deus, que está entronizado entre as nações, é que pode resolver todas as suas dificuldades. Fica muito evidente para nós que esse salmo é um salmo de um adorador. Embora ele reconheça que Deus é soberano, mas ele está passando por momentos difíceis. Ele está inserido nesse mundo dentro do grande conflito, mas permite que Deus seja Deus, que Ele seja soberano e que Ele conduza a sua vida. Todos nós que vivemos nesse mundo passamos por problemas ou iremos passar por problemas. Nenhuma pessoa que vive nesse mundo tem condições de viver nessa terra sem passar por dificuldades. O próprio Jesus Cristo, que veio a esse mundo nos revelar quem é o Pai, passou por sofrimento, morreu morte de cruz, a morte mais cruel que os romanos ofereciam. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, se voltou para o seu Pai e falou, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus sofria dor extrema, mas Jesus passou pela morte olhando para o futuro, sabendo que era necessário sofrer para que os seus filhos pudessem receber a salvação que ele agora conquistara. O Salmo 88 começa melancólico e termina melancólico, mas ele começa falando a respeito do Deus da sua salvação. O salmista, ele coloca em Deus a sua única esperança. Ele entende que em Jesus Cristo é possível a salvação, embora olhando para frente não vendo luz no fundo do túnel, mas ele reconhece que em Deus todas as coisas são possíveis, mesmo que humanamente não haja uma resposta, mas ele confiando no Senhor, ele sabe que Deus pode todas as coisas. No versículo 6, nós nos deparamos com uma declaração do salmista Asaf, nos seus momentos de aflição, se voltando para Deus e falando para o Senhor, que o Senhor lhe colocou no mais profundo de uma cova,
Quando nós olhamos para o passado, nós vemos também José sendo colocado dentro de uma cova pelos seus irmãos. Da mesma forma, Daniel, por viver uma vida fiel a Deus, foi lançado dentro da cova dos leões. Mas quando nós analisamos a vida desses homens, nós não temos humanamente como explicar a razão pela qual Deus permitiu que eles pudessem estar dentro da cova. Mas quando nós olhamos para o futuro, nós vemos Deus permitiu que eles fossem no fundo do poço, no fundo da cova, mas Deus estava preparando homens para que no futuro José liderasse o povo de Deus e Daniel pudesse ser um profeta que orientasse o povo do Senhor que estava voltando do cativeiro. Deus estava moldando aqueles homens no momento do sofrimento. É na fornalha que o ouro é preparado, é lapidado. É no momento difícil da nossa vida que o nosso Deus está lapidando a nossa vida, tirando as arestas para que nós possamos estar mais santificados, prontos para estar com Ele e viver com Ele eternamente. Nenhum cristão que vive nesse mundo está isento de sofrer. Nenhum de nós que estamos nessa terra poderemos dizer que não iremos passar pelo vale da sombra da morte. Mas a nossa maior garantia é que quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós teremos o braço de Deus, nós teremos a companhia do Senhor. Da mesma forma como Deus esteve dentro da jaula com os leões e os leões famintos não puderam fazer nada com Daniel, Deus também se manifesta na nossa vida. Ele está ao nosso lado, Ele não nos abandona, diferente daqueles que não têm Cristo na vida. Nos momentos de aflição, nos momentos de dor, quando estão sofrendo, a quem recorrer? Se sentem sozinhos, se sentem abandonados e é por isso que fracassam. Mas não podemos negar, há momento em nossa vida, na nossa caminhada, que por mais que nós clamemos, é como se o céu estivesse com as janelas e as portas fechadas. É como se alguém não estivesse lá em cima para nos ouvir. É como se nós clamássemos e o nosso clamor não saísse do nosso telhado. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja lá. Isso não quer dizer que Ele não ouça o nosso clamor. Isso também não quer dizer que Ele não esteja nos vendo. Deus nos vê, Deus nos ouve. Deus, na verdade, espera o momento certo para agir, para tomar as medidas necessárias, para nos livrar do vale de perdição, para nos conceder a vitória, para que mais uma vez nós possamos celebrar e cantar, levantar as nossas mãos em homenagem a Ele, porque Ele é o nosso Deus que jamais conheceu a derrota. Salmo capítulo 88, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? O que nós nessa manhã precisamos compreender é a mais pura verdade que a Bíblia nos ensina. Quando alguém fecha os seus olhos para essa vida, ela não tem mais como amar, ela não tem mais como se arrepender, ela não tem mais como viver uma vida diferente. Quando nós fechamos os nossos olhos para essa vida, quando nós estamos mortos, nós perdemos todo o contato com todas as pessoas que estão nessa terra. As nossas obras nos acompanham. A vida que nós deveríamos construir, a construímos com vida. Depois que fechamos os nossos olhos para essa vida, todas as nossas ações ficarão guardadas para que um dia possam ser trazidas à tona. Quer sejam boas, quer sejam más, Deus irá trazer juízo todas as nossas obras. Mas aqueles que almejam receber a salvação em Jesus Cristo precisam a cada dia, enquanto respiram, enquanto estão com vida, se voltar para Deus, se colocar nos braços do Senhor, renunciar à nossa vontade e viver para o céu, menos para essa terra, tendo a certeza que os olhos do Senhor estarão sobre os seus justos e quando Ele voltar aqui a esse mundo, Ele mesmo irá retribuir a cada um de nós conforme as obras que vivemos nesse mundo. O salmista Emã, ele faz uma retrospectiva na sua vida. Ele começa a analisar a maneira como ele tem vivido diante do seu Deus e começa a buscar se porventura ele cometeu algum pecado que possa ter desagradado ao seu Deus. Mas em análise feita minuciosamente na sua vida, ele não consegue encontrar pecados grandes que possam ter ferido a lei ou ferido o seu Deus. E é a razão pela qual ele não consegue entender o tamanho sofrimento que Deus permitiu que ele pudesse ter na sua vida. É a razão pela qual se volta para Deus, clamando, buscando ao Senhor, mas com palavras de adoração, pedindo para que Deus possa intervir e estar ao seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. É por isso que eu e você que vivemos nesse mundo, nos últimos capítulos da história do planeta Terra, os momentos difíceis que nós passamos ou iremos passar, nós não podemos nos omitir em colocar diante de Deus as nossas dificuldades.
apresentar para Ele os nossos problemas, é orando a Deus, é clamando ao Senhor. Somente Ele pode resolver todas as nossas dificuldades. Nesse mundo nós não encontramos nenhuma pessoa que tenha tamanha capacidade para solucionar e preencher o vazio do nosso coração como o nosso Deus faz isso conosco. É por isso que nós somos devotos a Ele. É por isso que o nosso coração pertence a Ele. É a razão pela qual a cada manhã nós nos levantamos e os nossos primeiros pensamentos se voltam para o Senhor. O Salmo 88 é uma prova clara para cada um de nós que por mais longe nós possamos estar, por mais difícil que seja a nossa situação, por mais terrível que seja o nosso diagnóstico, mesmo assim ainda é possível esse adorador manter a chama da sua fé acesa no seu Deus. É como se alguém estivesse dentro de um hospital, tivesse recebido um ultimato da medicina e ele nesse momento não soubesse mais a quem recorrer. A sua única garantia diante da medicina é que ele dentro de pouco tempo estaria dentro do necrotério, mas ele não consegue perder a fé no Senhor. Ele se mantém seguro no braço do seu Deus e espera na proteção, na garantia de que o seu Deus irá trazer a solução para todas as suas dificuldades. É a razão pela qual a cada manhã, quando nos levantamos, a nossa primeira ação deve ser se voltar para Deus, abrir o seu coração, colocar-se diante de Deus, renunciar à sua vontade para viver a vontade do Pai. Quando nós tomamos essa atitude, nós oramos mais. Quando tomamos essa atitude, nós estudamos mais a palavra do Senhor. Nós vivemos mais para o céu do que para essa terra. É por isso que nesse momento eu convido você, aonde você estiver, se há possibilidade, feche teus olhos, oremos a Deus, peçamos a bênção dele sobre a nossa vida, para que nos momentos difíceis que nós possamos passar nesse mundo, a nossa fé seja mantida segura no braço do Senhor. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nós não sabemos o que irá acontecer conosco no futuro, mas queremos a cada dia, Senhor, vivermos mais para o céu do que para essa terra. Por favor, Senhor, entra com providência em nossa vida, resolve os nossos problemas. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.